Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Torres, professor de redação, e esse é mais um vídeo do Redação Nota 1000, sequência de vídeos cujo principal objetivo é te instrumentalizar para fazer uma redação Enem cada vez melhor. O motivo de eu estar gravando esse vídeo, a pauta para esse nosso papo, é, em primeiro lugar, uma estrutura com a qual uma galera não tem se preocupado tanto quanto deveria, por fazer parte das exigências de uma competência que, vamos combinar, também não é muito reconhecida por esse tópico, por esse aspecto. Eu estou falando da competência 3 e eu estou falando do aspecto chamado projeto de texto. Você já ouviu falar? Você, se ouviu falar, tem cuidado para que o seu texto tenha, apresente, desenvolva esse aspecto? Em primeiro lugar, vamos lembrar o que diz a competência 3 para tentar entender qual o recado dentro dessa competência que exige que a gente entregue esse projeto. Beleza? Acompanha comigo aí. A competência 3 tem como definição o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Volta para cá. Reparou que a definição da competência 3 menciona opiniões, argumentos, trabalha muito no campo do dado, da informação, seja ela externa, seja ela interna, opinativa, visão pessoal. E, de fato, a competência 3 historicamente está muito associada à capacidade de argumentar. Só que tem um verbinho nessa definição, sem o qual a gente não pode conversar sobre o papo que eu prometi. Volta lá. Esse verbo é o verbo organizar. Esse verbo organizar é tão decisivo, mas tão decisivo, que na verdade ele permite que nós avisemos ao avaliador tudo aquilo que temos, pelo menos em teoria, em mente, enquanto planejamento para a nossa construção. Se esse planejamento ficar bem evidenciado, bem esclarecido para quem lê, e é essa fronteira sempre muito complexa entre o que eu penso em dizer e o que o outro consegue ler a partir do que eu penso em dizer, a gente encontra um projeto de texto, cujo principal objetivo é avisar a respeito daquilo que o texto ainda tem para entregar. E se você raciocinar que o projeto de texto se antecipa ao que ainda vai ser dito, só tem um parágrafo em que esse projeto de texto deve aparecer de maneira mais explícita, mais clara, que é o parágrafo de introdução. Então, eu montei 2 parágrafos para exemplificar o que seria na prática esse projeto de texto. Ambos os parágrafos têm como contextualização um ponto comum, sobre o qual eu vou falar num outro vídeo mais à frente. Um filme muito bacana, que serve como inspiração para a construção de várias contextualizações. Um filme de 2007, chamado Escritores da Liberdade. Te prometo um vídeo sobre ele, a gente fala dele mais adiante, mas o papo nesse vídeo é projeto de texto. Vamos dar uma olhada? Acompanha comigo aí. O filme Escritores da Liberdade retrata o árduo empenho de uma professora em promover uma experiência acadêmica mais digna a uma turma de alunos ignorada pela instituição em que trabalhava, travando uma intensa batalha contra todo um sistema escolar omisso. Embora seja uma ficção cujo contexto é o ensino estadunidense, o cenário negligente e desolador encontrado pela docente muito se assemelha à atual situação da educação brasileira. Desse modo, cabe analisar como a precária infraestrutura desse ambiente pedagógico e a desmotivação de profissionais envolvidos no processo impedem a afirmação da escola como ferramenta social no país. Volta para cá. Percebeu que esse parágrafo que a gente acabou de observar é dividido em 3 períodos e cada um dos períodos parece ter um papel muito bem definido diante desse começo de redação, dessa introdução. Vamos separar nessas 3 partes e analisar, avaliar o que cada uma delas tem para entregar para a gente. A primeira dessas 3 partes vai de o filme até omisso. O parágrafo se trata de uma estrutura que começa a discutir o tema educação brasileira. Mas o filme não trata exatamente do tema, mas abre a discussão, é a nossa contextualização.
O segundo período, que vai do embora até a educação brasileira, parece colocar uma opinião negativa acerca desse quadro educacional brasileiro. Aí a gente tem a tese, que dá para notar, né, escancarar, por que não, com adjetivos como negligente e desolador. E repara no terceiro período. O terceiro período desse parágrafo, que vai de desse modo até no país, diz para o leitor quais são as subdivisões da discussão sobre a educação brasileira, que, segundo o autor, tem um cenário negligente e desolador como característica principal. O primeiro desdobramento é a precária infraestrutura desse ambiente pedagógico, e o segundo item, que esclarece sobre esse cenário negligente, é a desmotivação de profissionais envolvidos no processo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Volta para cá. O primeiro argumento que defende esse cenário desolador é a questão envolvendo a infraestrutura. O segundo argumento que esclarece esse cenário desolador é a desmotivação dos profissionais. Então, eu tenho duas expressões que, no fim da introdução, avisam ao leitor sobre o que ainda está por vir. Isso é o que a gente chama de projeto de texto, ou uma das formas de fazer projeto de texto. Então, projeto de texto nesse parágrafo de introdução, está claro no momento em que a gente percebe a enumeração dos argumentos que vão ser desenvolvidos. Fechado? Esse é o jeito talvez mais fácil de fazer o projeto de texto ficar evidente, mas não o único. Com base no mesmo filme, na contextualização, pensei num outro exemplo. Tem como dar uma olhada? Vamos lá? Segue o slide aí. O filme Escritores da Liberdade retrata o árduo empenho de uma professora em promover um ensino mais digno a uma turma de alunos ignorada pela instituição em que trabalhava, travando uma intensa batalha contra todo um sistema escolar negligente. Mesmo início do outro. Embora seja uma ficção, situações como precária infraestrutura do ambiente educacional e desmotivação do corpo docente, evidenciadas na narrativa, também impactam o atual cenário da educação brasileira. Desse modo, é fundamental discutir esse problema a fim de propor soluções cabíveis. Volta para cá. Reparou agora que a maneira com que o parágrafo foi construído não deixou chegar ao fim dele para avisar o que ainda vem? Então, no parágrafo anterior, houve a qualificação de um cenário desolador, de um cenário com marcas de negligência. Esse não. Nesse, o posicionamento já foi o aviso sobre aquilo que seria desenvolvido mais à frente. Volta lá, confere comigo. Precária infraestrutura do ambiente educacional, desmotivação do corpo docente. Com isso, eu, de novo, volta para cá, consigo avisar para o meu leitor quais as expectativas que ele deve ter acerca da continuação desse texto. De novo, projeto de texto. Então, fechando, dá para fazer projeto de texto com formato de opinião, de tese, e dá para fazer projeto de texto no fim do parágrafo de introdução, o que inclusive facilita e muito a vida do seu avaliador. Fechado? Ainda tem muito mais para a gente discutir por aqui. Aguardo sugestões, feedbacks. Manda recado, manda mensagem para a gente e comenta, e compartilha e avisa que tem muito mais conteúdo vindo por aí, beleza? Conto com a tua audiência, se inscreve no canal, porque o teu mil está cada vez mais próximo e eu quero muito te ajudar a alcançar esse excelente resultado. Fechado? Até o próximo vídeo. Abraço, até lá.